Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. Na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando com tabelas dinâmicas, tá bom? E nessa aula a gente vai também fazer gráficos baseados em tabelas dinâmicas, mas hoje a gente vai treinar segmentação de dados, tá? E a gente já vai começar a configurar um painel, e neste painel a gente vai apresentar uma série de informações na empresa de uma maneira bem rápida, tá bom? Então, eu quero mostrar aqui alguns detalhes, tá? Que podem ajudar você aí ao longo da sua caminhada aí na sua empresa ou no dia a dia mesmo, tá? Bom, eu tenho aqueles mesmos dados, tá? De anos, carros, filiais, preço de compra, preço de venda e lucro, tá? E aqui eu só inseri a data exata em que foi realizada a venda daquele carro, tá bom? Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma planilha onde eu consigo olhar, observar todos esses dados de uma maneira gráfica, e gráficos são muito melhores do que tabelas, né, para a gente enxergar as coisas. Só que eu não quero ficar olhando para os dados aqui, eu não quero que esses dados me atrapalhem. Então, como que eu posso fazer? Tem várias formas, tá? A que eu quero mostrar para vocês hoje é uma bem intuitiva, bem interessante quando a gente começa a trabalhar. Selecionei os dados, vou colocar aqui, vou formatar como tabela. Eu faço isso sempre para garantir que se eu coloco mais informações aqui embaixo, essas informações vão aparecer nas minhas planilhas dinâmicas, tá? Então eu vou clicar aqui em cima da minha tabelinha, inserir tabela dinâmica, e eu vou mandar para uma outra planilha, tá? Aqui, ó, ele sempre manda para uma planilha anterior àquela que você está trabalhando. Eu vou colocar aqui primeiras análises, tá? Porque eu vou fazer minhas primeiras tabelas dinâmicas aqui, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos colocar aqui as informações, fazer os gráficos que podem nos ajudar a entender o que está acontecendo. Primeiro eu vou colocar o ano nas linhas aqui, tá bom? Depois eu vou colocar o automóvel nas colunas, talvez seja uma informação importante. E aqui eu vou colocar o lucro, tá? Vou deixar o lucro como soma mesmo, o total de lucro aí, tá bom? Feito isso, o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de criar um macro, onde você vai lá, coloca exibir, né, macros e gravar macro, eu quero fazer isso de uma forma um pouco mais rápida aqui. Eu vou clicar aqui em cima da minha tabela dinâmica, eu vou clicar em analisar, e quando eu clico em analisar, aparece essa série de opções aqui. Essa guiazinha analisar, ó, só aparece quando eu clico em cima da tabela dinâmica, tá bom? Tanto esse analisar quanto esse design. Cliquei, você vai inserir segmentação de dados. E aqui você pode colocar qualquer tipo de segmentação. Nesse caso aqui, eu vou colocar o ano e o nome do automóvel, porque são as duas coisas que eu estou trabalhando ali. Vou dar um OK. Note que ele criou alguns botõezinhos, tá? Wagner, o que são esses botõezinhos? Se eu selecionar, por exemplo, só o 2020, se eu clicar aqui em cima de 2020, na tabela só vai aparecer 2020. Olha só. Tá vendo? Se eu clicar 2021, só as informações de 2021. 2022, só as informações de 2022. E para voltar você clica aqui, ó, que é o retirar filtro, tá? Ou limpar filtro aqui. Ah, e se eu quiser informação somente de EcoSport? Você clica aqui. Só do Ford Ka, você clica aqui. Ah, eu quero só da EcoSport em 2020. Você clica na EcoSport e em 2020, tá vendo? Só apareceu informações de EcoSport no ano de 2020. Então, assim, esses botões, tá? Que a gente cria com a segmentação de dados, ajuda muito a gente a trabalhar com o nosso conjuntinho de dados. Tá, Wagner, mas aonde você quer chegar? Agora eu vou fazer um gráfico aqui. Inserir. Vamos fazer um gráfico. Ele me recomendou alguns gráficos aqui. Eu vou fazer logo esse primeiro. Estou querendo mostrar para vocês o processo. Tá? Então aqui eu tenho os anos, 2020, 2021, 2022, e os carros que foram vendidos. Tá? O nome do automóvel aqui. O que é interessante? O que é interessante é que se eu selecionar só os carros de 2020, clicando aqui, ó, ele já muda automaticamente aqui.
essa figura. Ah, e se eu quiser só 2020 EcoSport? Ele já seleciona. Ah, mas eu quero todos os anos EcoSport. Ó, ele selecionou. Ah, por que não apareceu 2021? Porque se você olhar nos dados, 2021 não teve uma EcoSport sendo vendida. Tá? Então, assim, é uma maneira bem interessante, bem intuitiva de você começar a trabalhar figuras, gráficos e assim por diante. Tá, Wagner, mas aqui tudo bem, você fez o gráfico, mas ainda assim está aparecendo as informações, tá? E eu não quero isso, eu quero uma planilha onde eu não tenho nenhuma informação, eu só tenho gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova planilha, depois dos dados brutos aqui, eu vou chamar de dashboard. O que é um dashboard? É um painel onde você vai ter vários gráficos e com poucos cliques você define esses gráficos, tá? O que eu vou fazer? Esta minha planilha aqui, essa tabela dinâmica aqui, ela tem essa informação são segmentação de dados. Eu vou copiar e vou colar para o dashboard aqui. E vou organizar da maneira que eu achar melhor, tá? Vou colocar aqui. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar o gráfico e vou colar o gráfico aqui. Então eu já tenho aqui na minha planilha algumas informações interessantes. E se eu quiser trabalhar com essas informações, basta dar alguns cliques que eu vou conseguir trabalhar. Tá bom? O que eu posso fazer ainda com esse conjunto de dados aqui, tá, gente? Olha, você pode copiar essa tabela dinâmica, já que esse gráfico não tem muita importância para a gente nessa planilha, eu só vou colocar ele ali embaixo. Eu vou copiar essa tabela dinâmica e vou colar outra do lado. Fiz outra tabela dinâmica, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Ao invés de colocar o ano e o automóvel, eu quero informações somente da unidade, tá bom? Só que eu quero a informação da unidade em média. Por que em média? Porque eu tenho uma noção do quanto que cada automóvel está valendo. Informação um pouco diferente aí, tá? Eu vou clicar aqui, vou clicar em analisar, inserir segmentação de dados e eu vou colocar aqui unidade, tá bom? Unidade. Então aqui eu tenho a unidade Rio de Janeiro e São Paulo. E vou criar um gráfico. Vou criar um gráfico aqui. Vamos ver um gráfico recomendado. Vamos fazer um gráfico de pizza. Ó. Agora eu tenho o gráfico de São Paulo e do Rio de Janeiro, ambos aparecendo aqui. O que a gente pode fazer ainda de mais interessante? Você pode clicar ali, analisar, inserir segmentação de dados e separar, por exemplo, por nome de automóvel. Semelhante com o que a gente fez aqui, tá? Ó, o nome do automóvel. O que vai acontecer? Quando eu clicar no nome do automóvel, agora eu sei as EcoSports, tá? O valor de cada carro, né, de venda, de lucro, no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Aqui você pode, né, modificar o gráfico, tá? Colocar legenda, colocar rota, da maneira que você achar melhor, tá? Ah, Wagner, eu não quero do EcoSport, eu quero do Ford Ka. Você clica no Ford Ka. Opa, ele só foi vendido no estado de São Paulo com média de 2.500, né, de lucro. O Gol, opa, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O Mob, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E o Uno vendido somente no Rio de Janeiro. Então perceba que eu criei dois gráficos diferentes, baseado na mesma planilha, tá? E aqui eu criei funções diferentes, tá? Dessas daqui, aqui eu criei de diferente, foi essa daqui, tá? Deixa eu limpar as formatações. Então eu vou copiar o botão direito, vou colar aqui na minha planilha de dashboard. E eu vou fazer a mesma coisa para o gráfico. Então aqui eu tenho um outro gráfico aqui. Bom? Então, vamos trabalhar com esse dashboard nosso aqui. Vamos supor que eu quero só informações de 2020, só de EcoSport e só do Rio de Janeiro, porque foi só no Rio de Janeiro que foi vendido mesmo. Então, ele já modifica as informações todas aqui, ó. 2022, ó, 2021, ok? Vamos colocar todos aqui, ele volta ao normal, tá bom? Então, o que acontece? Dessa maneira, tá, criando essa segmentação de dados, você pode fazer vários gráficos que têm a ver
com aquela planilha que você tinha. Só que aqui o que aconteceu? Eu fiz a segmentação de dados na mesma planilha aqui. Agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Eu vou pegar os meus dados brutos, eu vou inserir uma nova tabela dinâmica, tá? E eu vou fazer aqui uma outra tabela, tá? Eu vou colocar aqui unidade nas linhas, preço de compra, preço de venda, tá? Então já é uma outra tabelinha que não tem a ver com aquela primeira. Eu vou aqui analisar, inserir segmentação de dados e eu vou colocar de novo a data, tá? A data, o ano e o nome do automóvel. Aliás, a data não, o ano, o nome do automóvel e a unidade, tudo de uma vez. Vou clicar OK, ele já cria os três ao mesmo tempo, tá vendo? Ele já cria os três ao mesmo tempo aqui. Deixa eu só diminuir isso daqui para ficar bonitinho. E aí eu vou criar uma figura, vamos lá, vou criar um gráfico aqui que possa nos ajudar a compreender o que está acontecendo com essas duas empresas. Então aqui eu tenho soma de preço na venda, soma de preço na compra. Eu acho que nesse caso a média é mais interessante para a gente ver a média por carro, né, de cada carro. Aqui no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. O que acontece? Agora eu posso copiar e colar lá no meu dashboard. Ó, copiei e colei aqui no meu dashboard. Tá? E eu posso vir aqui, tá? Copiar, por exemplo, vamos copiar os anos primeiro. E colar aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu clicar nesse primeiro ano, ele muda só o que está vinculado com a primeira tabela dinâmica, tá vendo? Se eu clico aqui, ele vai mudar só o que está vinculado com a segunda tabela dinâmica. É claro que quando você vai fazer uma apresentação, às vezes você não quer que apareça ano aqui e ano aqui, mas só para mostrar para você que tem uma desvinculação aí, tá bom? Então, se eu faço numa tabela dinâmica e coloco dois gráficos baseados nessa tabela dinâmica, ele faz aqui nos gráficos, ele faz os gráficos dessa primeira tabela dinâmica. Só que no caso aqui eu fiz uma segunda análise e nessa segunda análise eu criei a mesma segmentação de dados, no entanto, um novo gráfico, tá bom? Um gráfico diferente. Então, quando eu mandei ele para o meu dashboard, essa segunda informaçãozinha aqui, quando eu mudo ela, só muda desse segundo gráfico. E assim por diante, tá? Aqui eu poderia fazer outros gráficos sem problema nenhum, tá? Mas nessa aula de agora eu quero que vocês treinem, tentem fazer com as planilhas de vocês aí, alguma segmentação de dados para vocês se acostumarem com isso, se ambientarem com a segmentação de dados. Uma vez se ambientando, a gente pode ir mais para frente, ok? Nesse caso aqui, você poderia ainda modificar, tá? Aqui para ficar bonitinho, você poderia selecionar a planilha, exibir, tirar essas linhas de grade no fundo, pode editar esses gráficos para ficarem gráficos bem mais bacanas, tá? Minha sugestão é que você edite os gráficos na tabela dinâmica, tá bom? Para ela já aparecer bonitinha ali no dashboard, tá bom? Você pode fazer edições aqui para ficar mais bonitinho. Aqui nesse espaço vazio você pode colocar, por exemplo, a logo da empresa para ficar bacaninha, tá? E assim por diante. Note que eu não perdi tempo editando números, tá? Colocando em reais, assim por diante. Eu quero que nessa aula vocês se acostumem com segmentação de dados. Ok? Um abraço, até a próxima aula. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.